E se eu te dissesse que, enquanto o mundo dormia, o Brasil retirou quase 300 bilhões de reais de dentro dos Estados Unidos? Não foi um erro, não foi pânico. Foi um dos maiores movimentos estratégicos da nossa história recente. O Brasil acaba de se desfazer de 27% de tudo o que emprestava para a maior economia do planeta. A pergunta é: o que o Banco Central sabe que você ainda não descobriu? Hoje, nós vamos decifrar o movimento que acendeu o alerta em Washington. Parece técnico, distante da sua vida? Então responda isto. Por que um país venderia o ativo considerado mais seguro do planeta? E por que isso está acontecendo simultaneamente em dezenas de países ao redor do mundo? Porque quando o cofre mais seguro do mundo começa a ser esvaziado, algo mudou, e ninguém está te contando. Vamos começar do básico, porque essa história é importante demais para ficar presa em economias. Quando você empresta dinheiro para alguém, você espera duas coisas: que te devolvam e que te paguem juros. Países fazem a mesma coisa. Só que em vez de emprestar para pessoas, eles emprestam para outros países. E por quase um século, havia um país que todo mundo confiava de olhos fechados para pegar dinheiro emprestado: os Estados Unidos. Como funciona? Simples. Os Estados Unidos emitem títulos do Tesouro. Pense neles como promessas de pagamento oficiais do governo americano. Países como Brasil, China, Japão compram esses títulos. É tipo emprestar dinheiro para os Estados Unidos, que prometem devolver com juros. Por décadas, isso foi considerado o investimento mais seguro do planeta. Mais seguro que ouro. Mais seguro que qualquer banco. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca deram calote. Nunca. Em 200 anos. Mas agora, algo está mudando. O Brasil tinha 227 bilhões de dólares em títulos americanos. Hoje, 165 bilhões. Uma queda de 27% em menos de um ano. E não é só o Brasil. China reduziu pela metade desde 2013. Japão está trazendo trilhões de volta. Até países europeus, aliados históricos dos Estados Unidos, estão diminuindo suas posições. A pergunta não é por que estão vendendo. A pergunta é: o que eles sabem que você não sabe? Existem 3 razões principais, e nenhuma delas é boa notícia. Razão número 1. O real está forte demais e isso dói. Quando o real valoriza em relação ao dólar, como aconteceu recentemente, nossas reservas em dólar perdem valor em reais. Imagina que você tem uma poupança em dólar. Se o dólar cair de 5,50 para 4,80, você literalmente ficou mais pobre em reais, mesmo sem mexer em nada. O Banco Central do Brasil vendeu dólares para evitar que o real subisse demais e destruísse nossas exportações. Afinal, se o real fica forte, nossos produtos ficam caros lá fora. Soja, carne, minério, tudo fica menos competitivo. É como equilibrar numa corda bamba. Real muito fraco igual inflação. Real muito forte igual exportações morrem. Razão número 2. Diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você já ouviu o ditado "não coloque todos os ovos na mesma cesta"? Países estão fazendo exatamente isso. Por décadas, o dólar foi a cesta. Mas agora, com tensões geopolíticas, sanções sendo usadas como arma, veja a Rússia em 2022. Países perceberam: e se os Estados Unidos congelarem nossos ativos também? Então, estão diversificando, comprando ouro, investindo em yuan chinês, criando acordos bilaterais em moedas locais. O Brasil, inclusive, fechou acordos com China e Argentina para comercializar em reais e yuan, ignorando o dólar completamente. Razão número 3. Retorno melhor em casa. Aqui está o dado que ninguém te conta. O Brasil está pagando juros maiores que os Estados Unidos. A taxa Selic, nosso juro básico, está acima de 10%. Os títulos americanos pagam cerca de 4 a 5%. Se você é o Banco Central e pode ganhar 10% investindo no Brasil ou 4% nos Estados Unidos, qual você escolhe? Faz sentido matemático trazer dinheiro de volta e investir em projetos nacionais, ou emprestar para o próprio governo brasileiro a juros maiores.
Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se até países como o Brasil, que sempre precisaram de dólares para a estabilidade, estão vendendo treasuries, quem vai comprar no futuro? Ok, Brasil vendeu 27%. Importante, mas e daí? Daí que não estamos sozinhos. A China reduziu suas holdings de treasuries de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em 2013 para 770 bilhões hoje, quase metade. O Japão, maior credor estrangeiro dos Estados Unidos por décadas, começou a repatriar capital pela primeira vez em 40 anos. Arábia Saudita, Índia, Turquia, Rússia, todos reduzindo dólares e comprando ouro. Não é coincidência, é tendência. E aqui está o problema sistêmico. Os Estados Unidos têm uma dívida pública de 34 trilhões de dólares. Sim, trilhões com T. Para você ter noção, é mais que o PIB inteiro dos Estados Unidos. E eles precisam de credores, países que comprem seus títulos para financiar essa dívida. Se os credores começam a vender em vez de comprar, quem financia? É como se você tivesse um cartão de crédito com um limite de 100 mil reais, mas deve 120 mil. Você conta que o banco vai aumentar seu limite todo mês para você rolar a dívida. Mas e se o banco disser, não vou mais aumentar? Aliás, quero parte do dinheiro de volta agora. Você entra em pânico, porque não tem como pagar. Os Estados Unidos estão nessa situação. Mas espera, tem mais. Quando países vendem treasuries em massa, os juros americanos sobem. Por quê? Porque se há menos gente querendo comprar títulos americanos, os Estados Unidos precisam oferecer juros maiores para atrair compradores. E juros americanos mais altos afetam o mundo inteiro. Juros sobem nos Estados Unidos, dólar fica mais forte, moedas emergentes desvalorizam, dívida externa de países pobres fica mais cara, crises em cadeia. Juros sobem nos Estados Unidos, crédito fica mais caro globalmente, empresas cortam investimentos, economia desacelera, menos empregos. Você, aqui no Brasil, sente, na gasolina, na comida importada, no preço do financiamento do carro. Mas tem um lado bom nisso tudo, juro, sim. Se o Brasil está vendendo dólares e investindo aqui dentro, isso pode significar mais infraestrutura, mais crédito nacional, mais desenvolvimento local, desde que seja bem gerido. E aí entra a política, mas isso é papo para outro vídeo. Tá, mas eu não sou país, não tenho 165 bilhões de dólares. Por que eu deveria me importar? Porque essa mudança afeta 3 coisas na sua vida. Número 1, o preço do dólar e tudo que você compra. Quando o Brasil vende dólares, o real pode ficar mais forte. Parece bom, né? Viagem internacional mais barata. Mas tem o outro lado. Exportações brasileiras ficam menos competitivas. Menos exportação, igual menos dinheiro entrando, igual menos empregos em setores como agronegócio e indústria. Número 2, investimentos e juros locais. Se o dinheiro que estava lá fora volta para cá, pode haver mais crédito disponível no Brasil. Isso pode significar financiamento imobiliário com juros melhores, expansão de empresas brasileiras, mais empregos, mas só se o governo usar bem. Número 3. Risco de crise global que sempre respinga aqui. Se a venda de treasuries acelerar globalmente e os Estados Unidos entrarem em crise de financiamento, o mundo sente. Lembra 2008? Começou nos Estados Unidos, destruiu empregos no Brasil. Nenhum país é uma ilha, especialmente em finanças. Pensa assim, você mora num prédio. O síndico, os Estados Unidos, sempre foi confiável. Todo mundo pagava o condomínio para ele guardar. Mas agora os moradores estão tirando o dinheiro do fundo comum e guardando em casa. Por quê? Ou porque não confiam mais no síndico, ou porque acham que conseguem usar melhor o dinheiro sozinhos. Em qualquer caso, o prédio, o sistema global, fica mais instável. Então, recapitulando. 1. O Brasil vendeu 27% da dívida americana que tinha. Não é isolado, é global. 2. As razões? Real forte, diversificação e melhores retornos em casa. 3. O impacto? Pressão sobre o dólar, juros globais subindo e reconfiguração do poder financeiro mundial. E aqui está a grande lição. Por um século, o mundo funcionou com uma regra simples. O dólar é rei e os Estados Unidos são o banco central do planeta. Mas essa regra está sendo reescrita, silenciosamente, nas planilhas de bancos centrais, nas decisões de ministros de finanças. Não é o fim do dólar, não estamos dizendo isso, mas é o fim da era onde o dólar era inquestionável, onde treasuries eram automaticamente o melhor investimento. E isso muda tudo, porque num mundo onde até o Brasil, que sempre correu atrás de dólar, está vendendo, significa que as regras do jogo global mudaram, e quem não perceber isso vai jogar com o manual errado.
A pergunta não é se o mundo está se reorganizando financeiramente. A pergunta é: você está prestando atenção? Porque enquanto a maioria discute futebol e reality show, governos estão reposicionando trilhões. E quando você acordar, o mundo será diferente. Mas você agora sabe. Se esse vídeo fez você ver o noticiário de economia com outros olhos, deixa o like, sério, porque conteúdo assim não viraliza sozinho. E me diz nos comentários, você acha que o Brasil fez certo vendendo dólares ou deveria ter segurado? Quero saber sua opinião. Discussão boa acontece aqui embaixo. E se você quer entender o mundo real, não a versão simplificada que te vendem, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque o próximo movimento geopolítico não vai avisar, mas eu vou te contar antes de virar manchete.